Aqui está marcado. Não, tá entrando já. Opa, começando aqui mais uma transmissão pelo canal do Conde. Saudações democráticas a todos vocês que acompanham o canal, membros do canal. O canal já está com mais de 14 mil inscritos. Muita honra ter vocês aqui seguindo o canal do Conde. E hoje venho trazer mais um papo, mais uma entrevista para vocês. Ele é professor da Unesp, professor de literatura, escritor, poeta, grande amigo meu também, Pablo Simpson. Vamos falar de política, vamos falar de universidade. Evidentemente, tem de falar da situação política brasileira, da situação social histórica do Brasil, e o Pablo é um interlocutor importante para que a gente possa sentir também como a universidade tá lendo esse momento, e quais são as possibilidades de intervenção, né? Intervenção democrática, se é que a gente pode usar esse termo, na situação do Brasil nesse momento. Pablo Simpson, saudações, prazer ter você aqui no canal do Conde, querido. Saudações, Gustavo, tudo bom? Tudo certinho? Tudo bem? Bom. Pablo, a gente comentou um pouquinho aí nossa pauta para fazer o nosso papo. Antes de começar, eu queria dizer o seguinte, inclusive para o público que está chegando aqui para acompanhar essa entrevista, nós estivemos na Unicamp juntos, né? Acho que é quase a mesma geração, né? Fizemos a nossa formação lá, você se doutorou, depois, enfim, foi para o exterior também para fazer outras especializações, e vamos falar um pouquinho de tudo isso. E, assim, o que era muito legal lá é que a gente se encontrou, travamos uma interlocução, e isso é essencial, né? Sempre conversar com as pessoas, e é por isso que eu estou trazendo você aqui, para o público te conhecer. Você, enfim, intelectual, assim, que eu admiro muito, para trazer novas possibilidades, né? Para ampliar um pouco, dar mais amplitude na leitura tão difícil de Brasil nesse momento, que todos nós estamos passando. Então, eu queria justificar esse convite a você e saudá-lo mais uma vez, né? E lembrar daqueles papos que a gente... Muita culinária, né, Pablo? Culinária, vinho e conversa, que é isso que a gente precisa, querido. Fale lá. Então, Gustavo, bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, né? Eu acho que, de algum modo, te ouvir, né, sobretudo depois, no momento da campanha, né, não sei, foi a maneira, eu acho que para muitos de nós, né, eu acompanhava um pouco o feed, os comentários, etc., de a gente tentar encontrar saídas, né, e a gente ali já sabia que... Naquele momento, né, que era um momento, enfim, que o Brasil, que vicejava a democracia, anos 2000, anos 2010, né? E embora algumas das suas previsões tenham dado errado, né, num certo momento, eu mesmo acreditei que o Haddad fosse ganhar a eleição, eu acho que, de algum modo, foi o seu otimismo, né, que permitiu que eu mesmo, mas várias outras pessoas, a gente se engajasse mais firmemente, né, nas redes sociais, no diálogo com alunos, né, com professores, com a família, né, para que, de algum modo, o resultado da eleição não fosse o que veio, né. Então, eu queria agradecer de verdade a possibilidade de falar, embora, assim, eu já agradeço aqui a possibilidade de vir te ouvindo, né, durante todo esse tempo. Mas antes de falar, eu queria só assinalar uma coisa. Eu acho que você... eu não previ isso claramente para a nossa conversa, mas a primeira coisa é que eu me sinto absolutamente intimidado de falar, porque, bom, eu acho que todo momento em que a gente, como intelectual, como professor, etc., ocupa esse espaço de palavra, é importante lembrar, bom, que a gente tem um preso político, e você foi um dos primeiros a indicar isso, já lá atrás, que está impedido de falar. É como se a gente ocupasse uma espécie de lugar impróprio de fala, a gente falasse no lugar de alguém que deveria não falar por nós, mas falar também, né, e compor o debate democrático. Então, assim, me sinto intimidado porque eu falo para você que, de algum modo, vem pensando o panorama político de forma muito mais aguda do que eu. Falo para todas essas pessoas que te assistem, né? Para essa comunidade que você criou, mas eu falo também nesse lugar que é um lugar de palavra impróprio. Impróprio porque a gente sabe que as condições democráticas elas vêm regredindo e que a gente tem um preso político que vem sendo impedido de falar.
E eu lembrei hoje, bom, que isso está um pouco circulando na internet, né, que foi o próprio Dias Toffoli, né, o responsável pelo silêncio do Lula quando ele vetou a decisão do Lewandowski, né, em outubro do ano passado. E é claro que nesse momento atual, a gente vê, né, que o STF vem sofrendo uma enorme pressão, e eu acho que uma parte desses vazamentos talvez indiciem que essa pressão tem a ver, sobretudo, com o julgamento, né, da decisão em segunda instância, né, como é que se diz, como razão... Uma ameaça prévia, né? Uma ameaça prévia, etc. Mas é sempre importante lembrar que a palavra do Lula, né, não só a palavra de candidato de campanha, mas a palavra, né, a gente tem que lembrar que o Marcinho VP, bom, a Gleisi já falou isso em várias entrevistas, o Marcinho VP, bom, o Maluf, quando foi preso, deu entrevista, bom, que a palavra do Lula, que quando a gente ocupa esse lugar de palavra, a gente tem que lembrar que tem alguém que não consegue falar, né, e não é que... e para o Lula, né, você em vários momentos falou disso, né, é sobretudo essa palavra que é ouvida, né, não a palavra escrita, ainda que os textos que você, eu lembro que você analisou esses textos, eles têm um poder de linguagem muito contundente, sobretudo essa voz, né, que, bom, a gente pode dizer isso, né, tomando partido ou não, é a voz mais importante do nosso panorama político há 40 anos, desde os anos 70, desde 77, bom, a voz do Lula é a voz mais importante no panorama político. E nesse momento em que, de algum modo, a gente fica sem a voz, né, em que essa voz é bloqueada, né, é como se o próprio país, né, eu acho que isso é importante, e em vários momentos você diz isso, é como se o próprio país estivesse bloqueado. Então, assim, eu começo um pouco falando disso, para dizer que para mim mesmo é difícil falar, porque, na verdade, assim, eu acho que nesse momento, né, a gente começa a ver, mas isso já vem desde lá de trás, um gradativo silenciamento, né, da voz das universidades, dos intelectuais, mas de figuras políticas que são expressivas também. Pablo, primeira coisa, deixa eu te agradecer, enfim, né, eu me sinto imensamente honrado aqui de você destacar o papel que eu venho tentando exercer nas redes sociais, nas mídias, nos artigos, enfim, onde isso foi natural, foi espontâneo, na verdade, eu mergulhei nesse mundo, você sabe que eu estava dentro da sala de aula, isso na universidade, mas estava num colégio, enfim, gostando muito do que estava fazendo, mas parece que é como se fosse assim, natural, quer dizer, você mergulha naquilo e aquilo acaba virando o seu trabalho, que acabou acontecendo comigo. E eu acho que você coloca questões muito, muito importantes, talvez ainda que não foram ditas, paradoxalmente, porque você fala justamente da fala, que é toda vez que alguém for falar alguma coisa no Brasil, tem de lembrar que tem uma pessoa que não está falando, né? Tem de lembrar desse preso político que está tendo a sua fala bloqueada, e não é só bloqueada pelas instituições que estão numa situação bastante estranha, né? O STF, acho que nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas está bloqueada por uma própria organização do campo discursivo e ideológico do país nesse momento. Porque mesmo quando o Lula estava falando fora, que ele não tinha sido preso ainda, você tinha forças, né, na imprensa, no espectro político, que barravam essa fala, que interditavam também. Bom, foi o que eu tentei indicar, um pouco falando desse gradativo silenciamento, né? Eu acho que esse silenciamento final, né, que a gente espera que não seja final, ele é o final de um processo, né? Um final de um processo de um gradativo silenciamento do discurso de esquerda, né? Do discurso democrático, do discurso contra as desigualdades, e que de fato desapareceu do espectro político por todas essas outras pautas, né, que vieram também, né, um pouco atrapalhar, né, as pautas moralistas, etc. Eu acho que esse silenciamento do Lula e desse discurso, que é um discurso para os desfavorecidos, né, e um discurso contra a situação de desigualdade social num país como o nosso, né, ele é gradativo, né, a ponto de combinar nesse momento, né, que é o momento da prisão, a partir do qual, bom, a gente não pode mais ouvi-lo, como a gente vinha ouvindo outros presos, por exemplo. Né? E que é um momento também curioso, porque você tem um governo que está produzindo ações absolutamente contrárias a qualquer protocolo civilizatório dos últimos, sei lá, 30 anos, se você faz os retrocessos,
Hoje, o Flávio Bolsonaro, senador, vai encaminhar, né, a notícia de que ele vai encaminhar um projeto para que se não seja mais obrigatório 80% de reserva de natureza dentro das propriedades rurais, né? Que toda propriedade rural tem de preservar um pedaço do seu território. Ele vai eliminar isso, quer dizer, isso já devastaria a Amazônia, né? É uma falta de visão. O Bolsonaro fez uma live com indígenas. Eles estão acuados, num certo sentido. Eu tô querendo chamar a atenção, Pablo, do seguinte, queria que você comentasse isso. Embora você tenha tido esse processo e ele continue vigendo, que é o processo de silenciamento das pautas civilizatórias, eu nem diria de esquerda, todo esse protocolo confuso e bárbaro e anticivilizatório do bolsonarismo também está em questão nesse momento no Brasil pela opinião pública, se é que a gente pode dizer que a opinião pública ainda existe aqui no Brasil. Como é que você vê esse processo? Você acha que tem um refluxo acontecendo? Porque a gente vê que a qualidade está inquieta. Eu sempre gosto do seu otimismo. E a gente eu vendo a derrocada da democracia, né? Bom, e a democracia morrendo de todos os lados, inclusive por dentro, né? Institucionalmente. Mas você, ao mesmo tempo, também mostrando o quanto essas pautas que estão sendo impostas, né, elas vêm encontrando uma enorme resistência. Como se você visse uma espécie de uma resistência, né, que vem de todos os lados. Nossa, mas também de setores da imprensa, bom, de alguns setores da igreja, de alguns setores, inclusive, mais liberais. Você vê o copo, digamos, mais cheio, né, o meu está vazio. Mas eu acho que de algum modo, esse discurso bom, a vitória do Bolsonaro, né, esse grupo que tomou o poder, né, bom, a gente sabe, desde o processo eleitoral, né, eles foram eleitos com pouca representatividade. Eu acho que um dos problemas da democracia em geral, e a gente acabou de discutir isso há pouco tempo aqui na universidade, hoje a gente recebeu a visita da professora Flávia Biroli, da Universidade de Brasília. Um dos problemas das democracias é a questão da representação, da representatividade. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? O Bolsonaro foi eleito, mesmo que a gente pense a democracia a partir da questão do sufrágio universal exclusivamente, o Bolsonaro foi eleito com uma parcela que não é uma parcela expressiva dos votos, não foi nem mais do que a metade. Então, esse grupo que está aí, ele não representa a sociedade como um todo. Então, por um lado, esse é um problema da democracia, mas a gente tem um outro problema que é um problema central, né, sobre o qual a gente vinha conversando. Quando são eleitos, mesmo eleitos, esses grupos políticos, eles não nos representam. E eu passei um pouco o dado da pesquisa da Flávia Biroli para você, mas eu retomo um pouco para o pessoal que está assistindo, que a partir dos anos 70 para cá, em várias democracias, cada vez mais se elegem representantes do poder econômico, ou seja, uma classe de políticos com estratos de renda cada vez maiores. Isso só se agravou. Então, para dizer assim, que na verdade a gente não tem problemas que são problemas centrais na democracia, o que faz com que, mesmo esse grupo que tenha tomado poder, ele não seja, de algum modo, visto, ou talvez cada vez mais não seja visto como legítimo. E eu faço aqui uma ponte que eu acho que não tem talvez muita coisa a ver, mas, de algum modo, colocar também em questão o que a gente cada vez mais tem feito, a legitimidade, por inúmeras razões, do Supremo Tribunal, talvez, num certo momento, inviabilize até o resultado que possa, eventualmente, tirar o Lula da prisão. Isso que me parece dramático, assim, e a gente tem visto isso um pouco na articulação, na articulação no Twitter, etc., as pessoas manifestando. Talvez, o STF reveja a decisão da prisão em segunda instância e seja descredibilizado, e talvez o Lula nem seja libertado. Por esse movimento, que é um movimento maior da nossa sociedade, de descrença, né, no poder político e nas instituições. E aí, na verdade, isso é ruim para todo mundo, né? Assim, aqui é o meu lado pessimista. É ruim, de algum modo, para as esquerdas, né? Mas é ruim para o próprio grupo que tomou o poder, que já, com 3 meses, né, assim, com um pouco mais do que isso, caiu em absoluto descrédito, e a gente vê um pouco
não só, não só nos grupos de família, né, no WhatsApp, mas também nas conversas de pares, etc., tem um enorme êxodo, né, da base de apoio do governo atual. E a imprensa, claro, a imprensa é um termômetro disso também, ela não só fala com os grupos econômicos que a financiam, né, através da publicidade, ou por outras razões, né, porque são capitais abertos em alguns casos, a imprensa também fala para esse leitor, né? E a gente percebe que há de fato, e aí eu acho que é um lado positivo, há de fato um êxodo, né, dos grupos, né, que apoiaram o Bolsonaro. Agora, a gente tem que também saber se esse êxodo é um êxodo de fato real ou é por conta dessa enorme investida do STF contra a divulgação de fake news. Eu estou muito ativo no Twitter, ativo como leitor, mais do que como alguém que se manifesta, e eu percebo que na maior parte dos debates em que havia muita presença de bots do Bolsonaro, isso diminuiu. Então, talvez, seja um sinal duplo. Essa atividade diminuiu porque é diferente, né? Você não estar em campanha, você já é o governo, né? É o governo, né? Então, essa mobilização enfim, que contava com uma estratégia comunicacional militar, basicamente, de mobilização dessas milícias aí digitais pró-Bolsonaro, inclusive também dos bots, mas a atividade caiu demais, né? Você já tem dados consolidados disso aí, dos pesquisadores que estão nessa área no Brasil. Pablo, você diz muitas coisas. Eu não quero amplificar aqui a minha questão do otimismo e pessimismo, eu acho que é uma outra discussão. Eu só quero fazer um comentário. Eu fico imaginando, por exemplo, na Revolução Francesa, o que seriam os franceses ali, naquela resistência, antes das cabeças rolarem, né? Como é que eles viam todo aquele sufocamento da população francesa para depois produzir um processo de organização social, que eu acho que é o que a gente tem em mente, que a gente tem no horizonte. E aí eu acho que tem duas coisas, acho que nós estamos numa crise também, eu sempre tenho dito isso, de linguagem. Nós não conseguimos mais, a sociedade, de uma certa maneira, isso foi sabotado por essas personagens do bolsonarismo, da ultradireita, da extrema-direita, de discernir, de diferenciar argumento de fato. Né? O argumento, a opinião do fato. Então, você entrou numa zona que é um pouco o que a gente vai falar sobre o Lee, que escreveu sobre... Isso, é. Como é que é o nome dele? Lee McIntyre. Esqueci o nome dele. Essa questão de discernir o que é verdade e o que é mentira, acho que tem uma questão temporal implicada nisso. E quando, por exemplo, na época do Haddad da eleição, e eu fiz uma mobilização aqui grande, tentando ser analítico também e sentir os dados que estavam ali no horizonte, e prever que uma possibilidade concreta dele vencer as eleições, isso tem a ver com se manter ereto, se manter em pé, na disputa que também faz parte da disputa política legítima nesse sentido. E aí, eu só dar o detalhe que é o seguinte, a derrota, ela veio por uma série de sabotagens que foram acontecendo também, quer dizer, são truncamentos da história. A gente tenta analisar a história com os instrumentos que nós temos, as ferramentas, né, de observar, por exemplo, a própria psicologia do eleitor brasileiro ao longo de 40 anos, como você disse bem aí, que é a questão da voz do Lula, mas aí você teve essa interrupção, quer dizer, uma sabotagem, e aí não tem previsão que possa vicejar nesse sentido. Só para fazer esse comentário, e devolvo para você, para depois ler aqui alguns internautas que já estão chegando para o nosso papo. Você tem alguma coisa para... Você não acha que tem uma questão de ordem do discurso, quer dizer, do gênero, né? Você tem a esperança de um lado, você promove, e que pode ser lido como otimismo, e tem aquela percepção mais técnica, digamos assim, que pode frustrar você e te imobilizar e te paralisar. O que você acha? Não, eu acho que a discussão otimismo ou pessimismo, como você falou há 3 frases atrás, ela é super complicada, super complicada. Mas eu tenho alguns outros elementos, assim, você falou de toda a questão da verdade e da mentira, né? Eu acho que antes de falar disso, eu vou retomar uma outra questão. Na verdade, assim, de fato, a campanha política e o resultado político, ele é um resultado truncado. Evidentemente, a gente tem um preso político cuja palavra foi bloqueada no meio do processo.
E a gente sabe, né, que se o Lula tivesse sido candidato, ele teria sido eleito. Para dizer que o jogo de forças, né, que parece ter pendido para a direita, é um jogo de forças e a partir do qual a gente faz todo esse diagnóstico, né, ele foi truncado pelo processo eleitoral, a gente poderia dizer, né, fraudulento, né, um processo eleitoral fraudulento. Então, esse é um dado importante. A gente muitas vezes faz a análise como se nós tivéssemos caído numa situação autoritária por uma espécie de autossuicídio, autossuicídio como pelo pleonasmo. Eu falo suicídio porque recentemente um grande intelectual alemão, né, ele deu uma entrevista no canal francês e eles estavam justamente discutindo o suicídio da sociedade francesa. Poderia parecer que a gente está embarcando num processo desse, né, de autodestruição, de suicídio autodestrutivo, de uma espécie de autodestruição. Mas a gente tem que sempre lembrar que se o Lula tivesse saído candidato, né, se ele não tivesse sido preso por conta de alguma coisa que não está clara para ninguém, ele teria ganhado a eleição. E o processo político seria absolutamente diferente do que esse que a gente tem para analisar. Então, eu acho que, por um lado, é isso, e é importante isso que você diga. A gente pode ser mais otimista, pensando em você, sabendo que o Lula muito possivelmente teria sido eleito e que, portanto, forças que são forças progressistas teriam, eventualmente, se aglutinado em torno dele para a sua eleição. Então, eu acho que isso que você aponta é de absoluta precisão. A referência que você faz ao McIntyre, que é um livrinho que saiu nos Estados Unidos, uma tradução, eu acho que não foi publicada ainda no Brasil, chama Pós-Verdade, de 2018. É um livro que vai percorrer um pouco toda a dimensão de anti-intelectualismo por parte desses grupos de direita, né? Mas vai percorrer sobretudo a questão da verdade e da mentira, e isso que você coloca é bem interessante, porque perguntaram ao McIntyre numa entrevista, né, falaram, mas bom, essa história da verdade e da mentira, isso vem desde os sofistas, vem desde lá de trás. Ele fala, não, tudo bem, de fato, assim, não é essa história da verdade, de uma verdade que é falsa, etc., do fake news, isso é, de fato, uma coisa antiga. O problema é a responsabilização do sujeito que produz a inverdade. A gente vive numa sociedade que cada vez mais não responsabiliza o sujeito responsável pelo seu discurso. E eu acho que essa talvez seja esse deslocamento, que é um deslocamento relativamente sutil, né? Não é que eu não possa mentir. O problema é que eu não venha a ser responsabilizado no momento em que eu mentir. Eu acho que esse deslocamento é um deslocamento super produtivo para pensar esse colapso do discurso, porque não tem a ver só com a produção de mentira, tem a ver com a possibilidade de produzi-las sem ser responsabilizado por elas, né? Eu acho que, de algum modo, isso vem sendo, felizmente, revertido. Bom, o Danilo Gentili e é sempre muito tosco falar de um personagem desse tipo. Foi responsabilizado. Bom, eu vi hoje cedo que o Frota vai ter que pagar, o Alexandre Frota, bom, outro personagem genial, né? Que o Alexandre Frota vai ter que indenizar o Gilberto Gil, né, acho que 50 mil reais. De algum modo, em alguns momentos, né, a nossa sociedade regula e responsabiliza os agentes públicos, mas todos nós, né, pelo discurso que é falso. O problema é que essa responsabilização é de uma enorme dificuldade nas plataformas digitais. Porque, de algum modo, o WhatsApp é fechado, de algum modo, no momento em que eu repasso informações no WhatsApp ou informações no Twitter, muitas vezes eu repasso coisas que vêm de outras pessoas, né? Então, portanto, ainda que eu as repasse como opinião que seria a minha, eu não me sinto responsável por elas. Então, tem toda a questão. O meme, de algum modo, ele é um instrumento de um certo anonimato. Bom, tem todo o anonimato das redes, bom, isso foi percorrido pela jornalista da Folha, e você fez várias lives sobre isso, mas tem todo um anonimato que se torna mais evidente em redes como o WhatsApp, por exemplo, que foram muito ativas durante a campanha eleitoral. Então, não é a questão da divulgação da fake news, é a impossibilidade de responsabilizar alguém por essa divulgação. Eu acho que essa questão que é uma questão central. E no momento em que a gente vê que mesmo no Twitter, né, do nosso presidente atual, que mesmo o Twitter é gerido por sabe-se lá quem, né, na verdade você tem todo um esquema de desresponsabilização da fala desse sujeito, que é absolutamente perverso, né, para o nosso sistema democrático. Em vários momentos a gente não sabe se
se o Bolsonaro vai imediatamente retificar alguma coisa que ele diz. Então, o que ele disse nunca é crível, porque imediatamente ele pode retornar, voltar atrás, e, portanto, não ser responsabilizado por aquilo que ele disse previamente. Em alguns momentos das manifestações do Twitter não são dele, então a história lá, bom, várias dessas histórias ele vai dizer, não, pode ter sido outra pessoa, etc. Isso talvez seja um modo de se responsabilizar, mas eu acho que esse é um núcleo de questão interessante para a gente pensar alguns desses impasses. Pablo, deixa eu só fazer um comentário aqui, democratizar um pouco o nosso papo, que o pessoal está chegando forte aqui na transmissão e tem gente já perguntando para você aqui. Então, vocês que estão assistindo aqui a entrevista no canal do Conde, podem fazer perguntas para o Pablo Simpson, professor de literatura da Unesp. Sabe que eu tenho um nome muito delicado para esse protocolo aí que você estava descrevendo, né? Eu chamo de pistolagem. É assim, você dispara para qualquer lado o tempo todo. E aí o McIntyre, eu estava lendo alguns comentários sobre o McIntyre, né? Como a gente combinou de falar sobre ele. É sempre a luta pelo poder, né? Você usa a linguagem, isso existe desde sempre. Você usar a linguagem, você mentir para ocupar espaço de poder. Sempre, sempre. Na verdade, acho que a gente estava tentando se desintoxicar um pouco desse processo nos anos 2000 pelo mundo. Que você tem aí na América Latina, a esquerda chegando ao poder, com um discurso, enfim, próximo da civilização, de incluir as pessoas, enfim, de produzir soberania, democracia. E aí, agora reverteu tudo isso. Bom, antes de formular a pergunta para você, Pablo, deixa eu ler aqui, porque o Leonardo Oliveira, quero saudar todo mundo que está aqui curtindo a entrevista com o Pablo Simpson, Livaldo Medeiros, Maria Margarete Genrumoser, Dalila Camara, Sofia Barbosa, Larissa Bairros, Letícia Amaral, Fernanda Scherer, Dora Rosa Cruz, João Carlos Silva Pereira, Eliane Soares, saudações para todos vocês. O Leonardo Oliveira, nosso amigo linguista, que participa do programa Papo com Linguista aqui no canal do Conde, também ele está fazendo está colocando uma questão aqui, né? A proposta de alguns progressistas para voltar à representatividade é tirar o dinheiro da política. Campanhas públicas com financiamento 100% público. No Brasil, nenhuma esquerda defende esse modelo. O Leonardo acho que está querendo saber o que você poderia dizer a respeito disso. Isso é uma questão também que, enfim, daria um programa todo, mas assim, em linhas gerais, financiamento público de campanha, Pablo, o que você acha? Então, eu lembro de várias falas que sempre me pareceram muito convincentes, né, do Genuíno, né, defendendo o financiamento público de campanha. E eu acho que é uma saída, né? Mas, de fato, é uma saída. Eu acho que a gente tem duas saídas, um pouco como colocava a professora Flávia, que falou aqui há pouco tempo, ou a gente cai numa espécie de autoritarismo disfarçado, que não significa que a gente vai retornar às condições autoritárias dos anos 60. A gente vai, minar algumas das instituições por dentro, como já vem acontecendo. Ou a gente aprofunda o processo democrático. Claro, a democracia que nós temos, né, o âmbito de representação é absolutamente imperfeito. A gente tem um grupo de homens de uma certa idade, pertencentes, sobretudo ao empresariado, com renda elevada, que ocupam as duas câmaras. Portanto, assim, a saída, de algum modo, seria aprofundar a democracia e melhorar a representação. Eu sempre faço, antes que você me interrompa, eu sempre faço uma brincadeira, que eu acho uma espécie de provocação. Eu acho que se a gente tivesse sorteio que representasse, evidentemente, certas proporções, né? Mulheres, negros, etc., nós teríamos uma Câmara que seria certamente melhor do que essa. Um processo democrático por sorteio, inclusive, poderia ser muito mais barato. Assim, Estou apaixonado por essa proposta. Por sorteio, não aleatório, todos que quiserem se candidatar se inscrevem, que a gente tenha 50 mil, e a gente separa isso, um conjunto para mulheres, outro para homens, tanto distribuir por renda, por região. Você transforma um processo que não é um processo federativo. O processo nosso é um processo federativo. Se transforma o processo federativo em um processo de representação por renda, por gênero. Isso seria talvez mais produtivo, mas é uma brincadeira, claro. Deixa eu só, porque assim, eu vou ter de interromper, porque tudo que você fala é muito, muito importante, muito denso, e a gente precisa fazer uma costura aqui. Existe esse processo, você
elaborou essa ideia do sorteio? Porque eu acho que ela realmente é muito forte. Eu acho que diante do... Para dizer que mesmo nós, né, defensores da democracia, a gente tem uma enorme desconfiança do processo político que elegeu uma boa parte dos nossos representantes. Bom, eu não quero dizer que vários deles não sejam representantes legítimos, a questão não é essa. Nós temos figuras políticas extremamente importantes, mas a gente sabe que é um processo truncado pelo poder econômico. Truncado pelo poder econômico, com enorme participação do capital. O sorteio eliminaria tudo isso, né? Claro, o sorteio é uma enorme solução. Na verdade, é uma solução muito pequena, né? Para alguma coisa que é muito... Pablo, isso é muito sério, Pablo. A democracia, eu acho que a democracia, o sentido de democracia, de liberdade de expressão, de direitos humanos, tudo isso está sob forte ataque nesse momento. É um ataque semântico, é algo assim sem precedente na história. E aí, só para explicar um pouco da minha, enfim, tentativa de reagir a tudo isso sem desesperança, porque toda a crise grave dessa maneira, a crise política, social, econômica, ela gera um outro substrato que vai gerar uma outra sociedade. Eu acho que nós estamos nesse momento. E aí eu quero te perguntar, até você falou em sorteio, se antecipou uma pergunta que eu ia te fazer. Você é daqueles românticos ainda, Pablo, que defende a ideia, digamos assim, que sem sangue, sem revolução, nós não vamos ter nada solucionado no Brasil? Como é que você vê essa situação? Não sei. Uma questão complexa, né? Não sei. A pergunta que eu sempre me faço e faço para todos os colegas, acho que eu já fiz para você, é um pouco quais são os caminhos que o campo progressista pode trilhar, né, para recuperar um protagonismo. Mas um protagonismo que não desapareceu totalmente. Sempre voltando um pouco à história do Lula, se ele tivesse saído candidato, possivelmente ele teria ganhado. E eu acho que algumas dessas pautas, que são pautas progressistas, elas permanecem. A pauta do gênero, do feminismo, ela é cada vez maior. Ela vem contada com uma enorme adesão dos alunos, né? Inclusive de demandas de pesquisa em nível de pós-graduação. Os alunos que querem trabalhar com literatura sob a perspectiva da representação, da voz e, claro, de todos os mecanismos de silenciamento da voz feminina. Essa é uma perspectiva cada vez mais forte na universidade, num programa como o meu de literatura, que nem é necessariamente uma demanda dos próprios orientadores ou professores, como se nós fôssemos doutrinadores ideológicos, não, é uma demanda dos próprios alunos. Para dizer que algumas dessas pautas, elas permanecem profundamente ativas, e que, portanto, caso o Lula tivesse eventualmente saído candidato, possivelmente a gente estaria nesse campo ainda. Então, eu acho que isso talvez seja um modo de responder a sua questão, sem que a gente passe para alguma coisa que me parece também extremamente complicada, que é oferecer uma espécie de resposta violenta a essa incompreensão da própria direita de nos vermos como é que se diz? Como antagonistas. Cuidado com o antagonista, você veria esse... O enorme desejo de grupos de direita de aniquilar, né, digamos, de interditar, de proibir o discurso de esquerda, de cercear o discurso de esquerda em todos os âmbitos, né? Não só na universidade, em todos os âmbitos. Então, responder violentamente a isso, imaginar que a gente vai cair em uma espécie de convulsão social, talvez seja a resposta que eles queiram, né, para justamente justificar uma espécie de intervenção ainda maior, né, de uma parte do grupo militar que tomou o poder, porque também não é o exército como um todo. Então, a questão também aí é mais complexa, né? E aí entra o Lula mais uma vez, né, cuja voz está silenciada, e nós temos de pedir licença aqui para dizer também alguma coisa com relação à democracia, nesse momento no Brasil, que nunca optou pelo caminho da violência em nenhuma... Ele se preocupa demais, né, inclusive com isso. Inclusive, a sua rendição, quer dizer, foi toda feita de uma maneira de maneira a não gerar conflito social. Aquela manifestação São Bernardo do Campo, não sei como é que você leu aquela situação, mas ela foi justamente para conter o povo, para dar o seu recado, dizer assim, gente, eu estou indo para lá, nós vamos continuar acreditando na justiça, e ele critica, mas ele continua
colocando a sua fé, digamos assim, num processo que também extrapola as fronteiras do Brasil, porque ele recorreu à ONU, e evidentemente a ONU já está muito atenta ao que está acontecendo aqui, inclusive não foi respeitada pelo Brasil. É por isso que eu acho que tem certas coisas que também extrapolam o próprio desejo do Lula nesse sentido. Quer dizer, a situação de combustão social, ela não é desencadeada por um estopim, né? Enfim, o estopim não tem autoria, ele é espontâneo, né? E nós estamos na iminência de ter situações terríveis aí, porque você tem os caminhoneiros que já disseram que vão parar no sábado. Bolsonaro eles não acreditam nas promessas, obviamente, porque são promessas vazias, como todas as que o Bolsonaro faz, e os indígenas que vão acampar em Brasília do dia 24 ao dia 26, e acho que foi o Sérgio Moro, né, autorizou a repressão através da Guarda Nacional, né, da Segurança Nacional, pedida pelo general Heleno. Então, tem uma situação que está na iminência. Pablo, vamos seguir um pouco o roteiro que a gente postulou. Eu coloquei o nome no nosso papo de literatura e política. Estamos no romance russo, justamente, que é aquele enunciado que você propôs. Tem uma carinha do Dostoiévski aí no alto da sua biblioteca. O que é esse romance russo que pode estar aqui? Nós podemos estar dentro de um romance nesse caos, né, que nós estamos. Diga para a gente. Então, na verdade, bom, isso, o cartaz, inclusive, que está aqui atrás, foi de uma palestra ontem extremamente importante, né, que foi feita aqui no nosso programa, do professor Bruno Gomide, da Universidade de São Paulo, que fala da recepção do Dostoiévski durante o Estado Novo, e que relaciona de forma muito, muito evidente, muito clara, esse debate entre literatura e política. Uma boa parte do romance russo começa a ser publicada de forma muito contundente no Brasil, e esses são dados da pesquisa do Bruno Gomide, no momento em que o Brasil, no momento posterior à Batalha de Stalingrado, no momento em que os russos derrotam os alemães, e no momento, portanto, em que o Brasil se engaja também na Segunda Guerra. E para dizer, portanto, assim, que a recepção, uma boa parte da circulação de grandes obras russas no Brasil se dá de forma muito contundente a partir não de um estopim político, claro, porque não é só isso, mas a partir de um elemento político que é extremamente importante. E então, um pouco pensando na fala do Bruno, que foi num desses dias aqui no programa, eu fiquei pensando o quanto a nossa situação não é, para quem vê de fora, né, uma espécie de romance russo. E eu fico lembrando como aconteceu na França, né, com a catedral, ou como aconteceu com o Museu Histórico no Rio de Janeiro, o quanto o romance russo tem, por vezes, né, elementos que são um pouco da ordem desse seu estopim, elementos absolutamente imponderáveis que surgem ali. Não é uma narrativa naturalista, em que você tem uma espécie de explicação social, como é que se diz, quase médica, né, com relação ao comportamento dos personagens. O que está em jogo muitas vezes são esses elementos explosivos, né, absolutamente imponderáveis e muito simbólicos. Não me parece casual, embora eu não acredite muito em, como é que se diz, em coincidência. Não me parece casual que a França, diante do panorama explosivo da revolta dos coletes amarelos, e o Brasil, no nosso momento atual, mas sobretudo naquele momento final do início eu acho que coincide com o início do pós-eleição, né? Nesses dois países, símbolos muito importantes, né, da nossa história e, de algum modo, da história religiosa francesa, tenham pegado fogo, né? E eu acho que o fogo é um elemento fundamental, um purificador, mas ele é fundamental para entender algumas das coisas que estão em jogo. Bom, na memória de um francês, bom, o fogo em Paris, né, bom, tem toda a tradição revolucionária, né? E para dizer que, na verdade, para dizer que a gente está numa situação, para quem vê um pouco a nossa realidade como um romance russo, como Os Possuídos, do Dostoiévski, que é um romance inacreditável, né?
É como se a gente tivesse vários elementos ali que não se concatenam, e a certa altura a gente se vê ali sem saber para onde ir, e além disso, com todas essas explosões simbólicas, né, com personagens ambíguos, muito pouco claros, né, com relação às suas intenções. Claro, a gente, progressista, a gente gostaria de acreditar que a gente vive numa narrativa do complô. Seria ótimo, né? A gente desarma um complô que existe em certa medida. A gente sabe pelo Wikileaks, né, dos encontros do Michel Temer com o pessoal da Shell, a gente sabe dos interesses por trás do pré-sal, a gente sabe que, na verdade, sobretudo a questão do petróleo, que reapareceu hoje, parece que numa fala do Guedes, né, da venda da Petrobras, a gente sabe que numa narrativa do complô é sobretudo isso que está em jogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem personagens esquivos, né, estranhos, um personagem como Moro, claro, aos poucos eles vão se revelando, mas a gente não tem clareza com relação a eles. Eu acho que, de algum modo, o romance, o Dostoiévski, que eu li bastante quando era moleque, ele traz, de algum modo, essa névoa, não sei, essa invisibilidade, essa falta de clareza que a gente tem com relação às ações que as personagens vão elas mesmas tomar. E a cada dia é uma história diferente, né? É como se a gente estivesse também numa espécie de narrativa de folhetim. A cada dia é uma história diferente. Os personagens mudam de lado, né? Não estou deixando você falar, mas... Mas eu nem quero mais falar, entendeu? Porque com uma fala dessa, a gente pega a nossa carapuça e fica aqui só assistindo. Mas eu preciso fazer aqui, primeira coisa, quer dizer, você está dizendo coisas... A gente fica paralisado diante dessa massa narrativa, né? Parece que é uma sedução, né? Parece que é sedutor. Inclusive, a questão dos incêndios, né? O fogo, os elementos, os personagens. Eu costumo dizer que, assim, a situação é dramática para nós, que vivemos aqui nesse momento no Brasil, mas literariamente e semioticamente, narrativamente, ela é rica demais. Acho que não tem nenhum escritor no mundo com a capacidade de criar uma personagem como, por exemplo, nesse seio do bolsonarismo, né? Sérgio Moro, como você disse, tudo mais. Isso talvez, e daí eu vou te devolver a seguinte questão. Nós estamos no romance russo, seria dizer o seguinte: está para acontecer alguma coisa colossal no nosso horizonte, porque a história ela é ingrata no sentido de que ela demora, né? Ela tem o tempo dela, né? Mas se a gente se alinhar a esse tempo, eu acho que o Lula é alinhado com o tempo da história. Por isso que algumas pessoas não entendem os gestos dele, como, por exemplo, não ter ido para uma embaixada. Como o Atlético. E aí eu quero saber mais um pouco de você sobre isso, quer dizer, muito interessante, né? Tudo, olhar, né? Olhar para toda essa cena, essa névoa política no mundo todo, com um olhar literário, mas literário estrutural, né? Que se desdobra numa possibilidade de leitura bastante factual e concreta. Vai lá, meu querido Pablo. Então, para mim, na verdade, eu acho que só complica um pouco essa análise, que na verdade é uma análise esboçada, nem faz parte do âmbito da minha pesquisa. Eu conversei com você um pouquinho, eu trabalho com literatura religiosa francesa e brasileira no Brasil dos anos 30 até os anos 50, com autores franceses que se converteram, com autores brasileiros que foram militantes católicos, alguns à esquerda, como Murilo Mendes. Bom, esse é o âmbito um pouco da minha pesquisa. Mas a brincadeira que eu faço, na verdade, ela se complica, e isso não tem nada a ver com a minha pesquisa, se a gente pensa que que os próprios personagens da narrativa, eventualmente russa, né, para ficar com a brincadeira, eles também produzem narrativas. E esse desdobramento, claro, isso é muito difícil de acontecer no âmbito do romance, mas a gente não só vê os personagens, mas a gente está imerso em discursos narrativos que tentam transformar o romance russo, por exemplo, no romance policial, em que o Sérgio Moro vira uma espécie de detetive extremamente hábil, capaz de resolver toda a trama do complô da esquerda, que é um pouco a brincadeira lá a série horrorosa do Mecanismo, como se houvesse um mecanismo desvendado pela enorme sabedoria de alguém como Sérgio Moro. Então, essa é uma narrativa que nos propõe. Mas tem outras, né? Bom, tem outras sendo produzidas, né? A gente gostaria, talvez, que
a gente pensando no campo progressista, que esse complô estivesse, de algum modo, do outro lado, né? Que a gente simplesmente identificasse todos os atores econômicos, né, por trás do panorama político em que a gente vive, né? Bom, eventualmente a gente poderia encarcerá-los, uma espécie de heroísmo à esquerda, e também resolver um pouco o problema. Então, na verdade, assim, para dizer que dentro do âmbito da própria narrativa, da própria história desse romance, a gente vem diante de inúmeras narrativas, né, que vão sendo produzidas, né? Em alguns casos mais heróicas, mais libertadoras, né? A gente gostaria muito que a gente tivesse uma espécie de narrativa de aprendizado, um pouco como no final do século XIX, do romantismo, passando um pouco pelo realismo, em que nós mesmos, como os personagens, a gente aprendesse alguma coisa no fim das contas, e eventualmente a gente contasse com a presença de um herói, mas são, portanto, brigas, né, uma espécie de construção também da história, dessa história narrativa, né? Sim, sabe que no começo da nossa entrevista, quando você começou a falar, né, a trazer algumas questões de ordem da leitura, da cena política brasileira e internacional, falando da verdade, da pós-verdade, eu ia dizer o seguinte, e durante a entrevista eu mudei essa posição, né, para você ter uma ideia, assim, do efeito da sua fala, que realmente é poderosa nesse sentido, né? É por isso que a gente tende a amplificar, quer dizer, alguém ligado à literatura, alguém ligado a outros sentidos, trazer para perto da política, para poder amplificar um pouco a nossa zona de observação. Eu ia dizer assim, parece que nós sabemos o problema, nós temos o diagnóstico todo do que está acontecendo no mundo todo. Esse recrudescimento, porque as teses, elas se multiplicam, né? Parece uma piracema de teses, né? Em todos os veículos de comunicação, né? E elas convergem bastante. Mas o interessante é quando você rompe essa lógica também da leitura. E eu acho que você fez isso aqui. Aí eu já estou reformulando, dizendo o seguinte, quer dizer, aparentemente, nós estamos descompassados. É muita informação nova e nós não temos condição de codificar isso à altura da dimensão da complexidade que é. Né? A complexidade que é a questão da linguagem, da mentira, da verdade, do poder, da história, das prisões, das perseguições, e concatenar tudo isso com uma leitura que não vai ser a reação, quer dizer, ela vai permitir a reação depois de um determinado tempo também. Então, quer dizer, eu estou reformulando essa visão. Aparentemente, eu poderia dizer para você o seguinte, nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo no mundo? Será que nós não temos? E aí vem um outro tópico que você propôs, que é falar da intelectualidade, que é falar dos intelectuais aqui no Brasil, no mundo, diante dessa avalanche de novas informações, plataformas digitais gigantescas, WhatsApp, a irresponsabilidade, a não possibilidade de imputação de quem mente. Você tem paralisia associada à estupefação no mundo todo. Será que vamos ter de ter paciência, né? Para conseguir codificar isso um pouco melhor? Não, eu acho um panorama extremamente rico, né? Como pensando do lado positivo, mas ao mesmo tempo, de fato, como você em vários momentos afirma, né? Extremamente complexo. Sobretudo porque a gente vive num ambiente de fragmentação da informação. Não só nossa, né? Não só nós recebemos a informação de forma fragmentada. Nós estamos em vários momentos, né? Pela lógica das redes sociais, dos algoritmos, né? Você já conversou sobre isso com vários especialistas. Pela lógica dos algoritmos, né? A gente está fechado em bolhas, né? Em alguns momentos elas são abertas, eventualmente nos grupos de família. Eventualmente a gente termina de fechar a bolha, né? Sai do grupo de família para não ter que saber o que está acontecendo. Mas, portanto, não só existe uma espécie de fragmentação da informação, uma pluralidade de canais de informação, mas também uma espécie de fragmentação na nossa própria percepção do panorama, porque em muitos casos, bom, para quem está em redes que são muito monitoradas ou geridas, né, por algoritmos como o Facebook, né, a certa altura você começa a receber só informações que te dizem imediatamente respeito. E portanto, você fica também sem o outro lado. Eu acho que esse panorama é um panorama extremamente complexo, mas eu acho que o componente da desinformação, e isso muita gente falou, né, no Twitter, dentro da lógica do complô, ele é extremamente importante, né, para
para que justamente a gente se disperse e não discuta temas que são temas essenciais. Eu acho que o tema da desigualdade e o tema, bom, na verdade, sobretudo o tema da desigualdade e a venda do patrimônio estatal, né, a venda das empresas públicas, né, o esfacelamento de políticas públicas em todos os âmbitos, né, na saúde, na educação, na seguridade social, bom, são temas essenciais que de algum modo acabam desaparecendo, né, justamente pelo excesso de informação. Mas eu acho que no caso da Previdência, especificamente, num certo momento, o campo progressista foi extremamente hábil, e eu penso não só no campo progressista, mas, bom, em outras falas que foram surgindo na internet, bom, foi extremamente hábil em trazer o debate da Previdência para o campo da desigualdade. E eu acho que, de algum modo, foi a partir dessa repercussão que uma base de apoio dessa proposta voltou atrás. Para dizer que, em alguns momentos, apesar da dispersão informativa, que é feita justamente para que a gente não dê conta, né, dos temas que são temas centrais, a venda da Petrobras, a venda da Eletrobras, uma série de questões, a venda da universidade pública, né, não venda direta, né, mas bom, você vai acabando com políticas que são políticas importantes de permanência para os estudantes que não têm condição de se sustentar. Então, esse esfacelamento de uma espécie de tecido social, de amparo social que a gente tinha, né, ele é ainda maior justamente porque ele é soterrado por esse volume de informações. Mas no caso preciso da Previdência, eu acho que aí teve um revés importante, porque imediatamente a questão da Previdência veio para o âmbito da desigualdade. Né? Pablo, você está falando uma coisa muito importante, que é o seguinte, quer dizer, a movimentação não para, a esquerda está tendo várias vitórias nesse as coisas estão acontecendo. Essa direita bolsonarista é muito incompetente. Nós também, do campo progressista, temos uma espécie de síndrome, né, de achar que nós estamos fazendo tudo errado, né, e de achar também que quem venceu a eleição ganhou a história. Não é assim, né? Na verdade, o Bolsonaro está tendo muito problema com essa posição nova que ele está ocupando. Justamente por ser artificial, por não ter vocação, por não ter projeto, por não ter nenhuma clareza, não ter articulação política. Então, as coisas estão acontecendo, de fato. Que você colocou, você postulou essa imagem sua da literatura russa é muito forte, né? Eu vou querer voltar nisso, vou assistir depois. Aliás, as pessoas estão gostando muito da entrevista. Deixa eu ler alguns comentários aqui. R. Macedo, muito boa entrevista. Cadil Batista está dizendo: Conde, sou aluno de licenciatura de matemática do FSP, Cubatão. Gostaria de saber como posso trazer você aqui para palestrar. Vamos conversar. As pessoas que quiserem se comunicar com o canal do Conde, eu vou disponibilizar aqui um e-mail que é livedoconde@gmail.com. Vou repetir, livedoconde, tudo junto, minúscula, @gmail.com. Eu não tenho condições de responder a todas as mensagens, mas é o nosso link de comunicação, tudo bem? Depois eu vou colocar uma tarja assim para que fique mais fácil para vocês. Fernando Scherer, tem uma turma que quer fazer a revolução com sangue, mas espera que os outros o façam, sem falar que Lula detesta a violência e o prejudicaria. Um comentário aqui, muito obrigado, Fernando Scherer. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Alex Valadares, saudações a todos vocês. Bom, excelente bate-papo, R. Macedo dizendo aqui mais uma vez. Pablo, vamos, assim, o papo com você realmente, acho que nós temos de fazer a parte 2, depois a parte 3, né? Vamos conversar mais, né? Acho importante, acho que você tem muita coisa para falar e acho que realmente eu quero te ouvir muito mais sobre essas questões, que nós estamos chegando no final do programa já, temos 8 minutos aqui. E aí eu quero que você fale agora um pouco das universidades. Você está dentro de uma universidade, você é professor, acho que você é coordenador também da pós-graduação aí, né? Na Unesp. Mas eu queria que você falasse também um pouco da sua experiência nos Camarões. Você passou 2 anos nos Camarões, na África, como leitor de português, né? Literatura brasileira. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque você viveu o sistema africano, como é que é a sociedade, como ela se organiza lá, e sempre a gente aprende um pouco mais também sobre as nossas próprias práticas. Eu queria que você comentasse isso à luz também da questão da universidade no Brasil, enfim, do ataque, das ameaças ao ensino superior aqui no Brasil. Pablo Simpson.
Gustavo, muitas coisas para 7 minutos, né? Eu falo rapidamente um pouco da minha experiência na África. Eu fui um dos professores selecionados pela CAPES, que é uma agência do governo, para ser leitor de literatura e civilização brasileira, na época por contratos de 2 anos, em vários países africanos, no momento da expansão das embaixadas brasileiras pela África, que é uma política do governo Lula. Então, bom, a ideia era ampliar para além dos interesses propriamente políticos e econômicos, e a Apex, ela tem uma enorme circulação por essas embaixadas africanas, né? Para além disso, né, era fomentar, né, uma espécie de cooperação cultural que a gente vem sempre tendo uma enorme dificuldade, né, de fazer avançar, né, com trânsito de alunos brasileiros daqui para a África, com trânsito de alunos africanos da África para o Brasil. A ideia, o que eu fazia lá, sobretudo, era dar dados, não só da literatura, mas da civilização brasileira, ensinar língua, o português, para que esses alunos eles pudessem prestar uma prova e se candidatar a algumas bolsas que a CAPES oferecia para alunos africanos em universidades brasileiras. Bolsas de sanduíche, doutorado, etc., que é um dado importante da nossa cooperação, de um elo histórico que a gente tem com a África. E eu, de fato, assim, depois que eu retornei, eu não acompanhei mais o desenvolvimento dessas políticas, mas eu imagino que, assim como todas as outras, tem havido enormes cortes, né, mas é um lugar importante, assim, para desse elo cultural de pesquisa, né, que se começava a fomentar entre o Brasil e a África, que talvez tenha sido interrompido, como vários desses processos políticos mais recentes. Teria muita coisa para falar da minha vida nos Camarões, né, da vida na universidade, porque é sempre importante lembrar, bom, que numa boa parte desses países africanos existe uma suposta democracia. Bom, o presidente dos Camarões, ele está no poder há 40 anos, ele tem uma enorme presença dos franceses, um enorme jogo econômico, político, que se trava na África com a presença dos americanos, com a presença dos chineses cada vez maior. Os chineses não só constroem estradas, mas enviam trabalhadores, né, para a construção dessas estradas, que depois passam a ser residentes. Então tem um imbróglio político e econômico que é capital para que a gente entenda algumas das tensões que são políticas em âmbito global, dos Estados Unidos com a China, por exemplo. E eu acho que a experiência de vida, né, num país como os Camarões, como é que se diz, com mecanismos, como é que se diz, não mecanismo, uma espécie de estrutura social absolutamente precária, né, bom, país sem estradas, país quase sem hospitais, com uma educação pública, com turmas enormes, com a universidade, com turmas de 400 alunos, etc. Um pouco essa experiência no país desse tipo mostra um pouco o quanto algumas dessas tensões, né, inclusive do liberalismo, mas também do colonialismo, permanecem, né, assim, para a gente é muito claro, depois que a gente volta aqui, bom, claro, os interesses em torno do petróleo, da circulação do petróleo e da circulação de riquezas são constitutivos, né, de um conjunto de políticas públicas, e isso nunca mais é claro. Juntando isso, quer dizer, essa experiência da África, acho que daria um programa só para a gente falar disso, porque acho que é muito importante que o Brasil também foi sabotado, porque ele se assanhou demais com relação à África, e o Brasil tem tudo a ver com a África. O Lula tinha uma política voltada para lá, o Temer já recolheu todos os diplomatas que estavam ali destacados no continente africano, quer dizer, para proscrever a África, para ela continuar sendo aí uma fonte primária de recursos para o mundo rico. Mas eu queria que a gente finalizasse você dizendo do papel da universidade pública como lugar de resistência. Você está dentro dessa discussão, você conduz aí, que são questões de ordem da literatura, estruturais, mas não dá para passar em branco a questão da política, né? A política foi criminalizada no Brasil e a universidade está sendo ameaçada. Você tem prisões, polícia entrando dentro da universidade, você tem uma ameaça velada e explícita, né, desse governo com relação à universidade. Eles não gostam de conhecimento, eles não gostam do debate. Como você vê? E de outra maneira, a comunidade
existe uma comunidade muito, muito forte, muito resistente dentro do ensino superior brasileiro. Como é que você vê esse embate nesse momento e o papel da universidade aí para esses próximos meses? Porque as coisas estão aceleradas no Brasil. Teria muita coisa para falar da universidade, né? Assim, muitas coisas. Por exemplo, os vínculos históricos entre uma parte da universidade paulista, né, e o PT, por exemplo. Eu acho que essa já é uma questão importante. Mas eu acho que, assim, muitas vezes a gente toma a universidade como um bloco, né, como se ela pensasse. Eu acho que uma parte da estratégia da direita é dizer que a universidade pensa do mesmo modo. E a outra parte é, de fato, interditar o debate político. Ou seja, a justiça pode se politizar, as televisões podem, os canais de culinária podem falar de política, mas a universidade, a gente tem que ficar sem falar nada, né? Imaginando que no momento em que a gente fale na universidade, a gente concorde entre a gente. E que, portanto, a gente só produza uma espécie de discurso de defesa dos governos progressistas. A questão é muito mais complexa do que isso. Então, de algum modo, tem uma incompreensão com relação ao lugar da universidade, como lugar de conhecimento, e que faz com que alguns desses discursos, né, contra a universidade, eles tenham uma adesão que é uma adesão estranha, porque, ao mesmo tempo, uma boa parte da classe média, o sonho dessa classe média é enviar os filhos para a universidade pública. Então, o que é curioso nesse panorama, muitas vezes, é que o ataque à universidade pública se faz a despeito de uma boa recepção que a universidade pública, de uma boa visibilidade que a universidade pública tem com relação a parcelas significativas da sociedade, que envia os seus filhos para os cursos de medicina, para uma série de... Mas eu acho que o que é interessante, assim, claro, a universidade ela se articula também como resistência, e eu lembro de uma fala do Vladimir Safatli que vai bastante nesse sentido. Ele diz, dentro digamos, da nossa organização estatal, a universidade é um dos únicos poderes relativamente independentes dele, assim. Não, bom, a gente sabe da enorme trama política que envolve judiciário, legislativo e executivo. A universidade, como poder, fazendo parte, de algum modo, do governo, né, somos funcionários públicos, né, ela, do ponto de vista da reflexão política, ela se descola, né, ela pode, eventualmente, caso ela queira, se descolar ser independente com relação a esse poder. E eu acho que, de algum modo, uma parte da resistência, ela é constitutiva do próprio lugar da sociedade dentro da estrutura social, dentro da estrutura social, do governo, etc. Então, esse é um tema super, super complicado. Mas eu vejo que aqui a hora já avançou, e eu não sei se eu vou... Não, a gente faria. Na verdade, eu vou para outra transmissão, mas, Pablo, conversar com você é justamente querer não parar de conversar. Então, nós vamos marcar um novo papo, vamos dar sequência nisso, para falar desses temas, para aprofundar mais algumas coisas. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, o público gostou muito aí da sua fala. Nós temos, enfim, tem um cuidado, você tem um cuidado com o enunciado, com a observação política, acho que sai da caixinha, isso é muito importante, inclusive para nós que estamos aí todo dia, quase que repetindo o mesmo discurso, bolsonarismo, fascismo, né, ameaça, violência, mas nós precisamos ter um ar, respirar, e o conceito das entrevistas aqui que eu venho construindo no canal do Conde é justamente essa, a gente poder ampliar um pouco o leque de observação e dar espaço para novas leituras de país. Quero te agradecer imensamente, e obrigado pela presença, a generosidade de estar aqui no canal do Conde, e me despedir de você e de todos os internautas que estão aqui até esse momento assistindo a gente. Pablo Simpson, prazer ter você aqui. Um abraço, querido. Falou.